Você vai vender o seu jogador fundamental por 25 milhões de euros? Acho que o Flamengo não precisaria. Você vai vender um reserva que entra pouco no time por 25 milhões? Aí é outra história. É isso. Para mim, você tocou no ponto que é fundamental em relação a essa possível negociação. O Flamengo tem de trabalhar em relação à perspectiva. O Flamengo já viu o Pedro muito bem e tem visto um Pedro apagado no ano. O Flamengo vê a possibilidade do Pedro retomar o que ele já apresentou ou vai pensar no momento? Pelo momento, a proposta é interessante. Pra cima de mim não cola. Eu só acredito nesse tipo de coisa na hora que a proposta chegar no clube. No clube. O Zenit, diretamente, por intermédio de um agente, faça uma proposta concreta. Flamengo, pago tanto pelo jogador tal. Como o Flamengo fez lá pelo Wendel. Enquanto isso, fica parecendo o quê? Fica parecendo uma coisa meio fantasiosa. Uma coisa meio de... E a proposta pelo Pedro também, do Benfica? Cadê? Que veio por intermediários. Lembra? Cadê a proposta? Cadê? Por que o Pedro não tá no Benfica? Aí quando eu falei na época que isso era uma maneira de valorizar o jogador, não sei o quê, teve até um trouxa aí que ficou me atacando aí, um trouxa, um cara que é ligado aí com empresário e tal, né? Amigo de empresário, né? Enfim, deixa pra lá. Salve, salve nação, saudações rubro-negra. Separei pra vocês aqui, galera, um vídeo top, um corte da ESPN Brasil falando sobre o interesse do Zenit em Pedro e também um corte da S1 Live com Mauro César Pereira falando sobre o mesmo assunto. Galera, será que o Zenit quer realmente contratar o Pedro ou não? Cara, eu vou trazer aqui os dois pontos de vista. As informações da ESPN Brasil e os comentários de Mauro César Pereira falando sobre este assunto. Será que esta oferta é real ou não é real, cara? Dá para desconfiar, né? Por que toda vez que o Pedro está em baixa, ele recebe propostas de fora? E por que o Flamengo não recebe a proposta? A proposta chega direto para o seu agente. Dá para desconfiar, né? Dá, com certeza dá. Então o vídeo é top, assista até o final, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. As imagens são da ESPN Brasil e também do canal S1 Live, link na descrição como créditos. Inscreva-se lá nos canais, tá bom, galera? Para o vídeo, simbora! Henrique Torre agora chega conosco aqui no Sport Center para trazer informações do Flamengo. O Cícero falava que já está definido, pelo menos, não é, Pedro, a data do sorteio da final da Copa do Brasil. Exato. E não sei se a gente já tem definido aí o futuro do Pedro e também onde o Flamengo vai jogar no período do Maracanã. O futuro do Pedro, centroavante, né? Porque é o Pedro. Não, esse aqui é o futuro. Bom. Aqui. Você me dá um susto aqui. Aí. Tá bom, tá bom. Tudo bem, Bruno? Um abraço para você, o Prates, também para a Natália, um beijo aí, um abraço também para todos que assistem a gente nesse Sport Center. Olha, futuro do Pedro do Flamengo é sempre bem definido, né? A gente nunca sabe, desde que aconteceu principalmente aquele episódio lá da agressão, vem tudo bastante indefinido. Um pouco antes também teve a questão de o Al Hilal lá do Jorge Jesus, antes da chegada até do Jorge Jesus, procurando o Pedro, enfim, o Pedro recusando uma oferta de 6 vezes o salário. E é um jogador, enfim, bem cotado no mercado, porque participou da última Copa do Mundo, teve convocações recentes até pela seleção brasileira, não vem sendo muito utilizado. E aí surgiu agora, enfim, essa possibilidade do Zenit, até os companheiros do GE deram essa informação, um interesse sim do Zenit no Pedro. Acenaram uma proposta talvez inicial de 25 milhões de euros, mas conversa primeiro com o Pedro para saber da possibilidade, o Pedro e o seu staff, e aí depois chegaria no Flamengo, mas seria uma oferta inicial de 25 milhões de euros. O Flamengo não se mostra propenso a vender o Pedro não, nesse momento, considera ele um ativo importante, também um jogador muito importante, esportivamente falando também para a sequência da temporada. Mas a questão é que o Pedro não sabe muito bem como é que vai ser a sequência dele no Flamengo, né? Ele teve até aquela conversa com o Sampaoli há algum tempo e é uma questão que fica em dúvida na cabeça do Pedro. Na conversa, o Sampaoli disse que ele é fundamental para a sequência da temporada, um jogador muito importante. Só que ele vem entrando apenas assim, nas metades finais dos jogos do Flamengo. Vem sendo pouco utilizado, a minutagem dele está baixa. Um jogador que foi o que foi no ano passado, artilheiro da América, enfim, o melhor jogador do Flamengo na Libertadores. Então isso causa estranheza. Em princípio o Flamengo não tem muito interesse de vender o jogador, mas tudo depende, claro, de quando, até onde os números podem chegar. 25 milhões de euros
parece difícil. Muita gente internamente no Flamengo não acredita que são números que possam seduzir o Pedro. Em relação a onde o Flamengo pode jogar, teve essa consulta nada oficial assim, ao Corinthians na Neoquímica Arena, e aí a Lili até trouxe a informação que o Corinthians não liberaria. Então o Flamengo buscou outras alternativas, a gente falava ontem, tinha Mané Garrincha, Volta Redonda e Cariacica também, que é no Espírito Santo, onde o Flamengo já fez até recentemente alguns jogos, esse ano fez contra o Madureira, então é o local mais provável nesse momento, já que no Mané Garrincha, 3 dias antes do jogo, em 13 de setembro, vai ter um show lá, o gramado não vai estar nas mais belas condições. Então é o Flamengo com esse velho dilema do gramado, Bruno. É uma das questões que a gente estava avaliando também, nessa questão de onde o Flamengo jogaria. Você tem uma pergunta para o Pedro, Natália? Tenho uma pergunta sobre o Pedro. Se tem alguma informação de que ele não está treinando bem, porque de fato ele está sendo muito pouco aproveitado e a gente sabe da qualidade desse jogador. Bacana. Tudo bem, Natália? Não tem informação que o Pedro esteja treinando mal, não. Passa mais por uma opção do Sampaoli em utilizá-lo menos. E esse discurso, essa prática, na verdade, do Sampaoli, vai contra o discurso dele internamente, até na conversa mesmo, como eu disse, com o Pedro. Você é um jogador muito importante, não foi só importante, falou que era fundamental para a sequência da temporada do Flamengo. Se você está no lugar do Pedro, você fala para mim que eu sou fundamental porque eu tenho jogado tão pouco. Então essa interrogação fica na cabeça do Pedro, e aí quando vem ofertas de fora, de repente retornar para a Europa, por mais que a Rússia esteja num momento político delicado, questão de guerra e tudo mais, até fora da Champions, mas, enfim, talvez mais minutagem para ele, jogar mais, voltar a jogar num cenário diferente aí, porque aqui no Flamengo, ao que consta, tá complicado mesmo para o Pedro, né? Obrigado, viu, Pedro Henrique Torre, pelas informações, né? E essa avaliação, ela está diretamente ligada também ao valor, né? Sim. Você vai vender o seu jogador fundamental por 25 milhões de euros, acho que o Flamengo não precisaria. Você vai vender um reserva que entra pouco no time por 25 milhões, aí é outra história. É isso. Para mim, você tocou no ponto que é fundamental em relação a essa possível negociação. O Flamengo tem de trabalhar em relação à perspectiva. O Flamengo já viu o Pedro muito bem, tem visto um Pedro apagado no ano. O Flamengo vê a possibilidade do Pedro retomar o que ele já apresentou ou vai pensar no momento? Pelo momento, a proposta é interessante. Pro Flamengo. Pro Flamengo é uma proposta interessante. O momento do Pedro não é bom. Ele entrou até mais vezes, jogou mais tempo, mas não conseguiu ser o Pedro que já foi, principalmente com o Dorival Júnior, né? Se a gente parar para pensar no que foi no ano passado. E aí o Flamengo vai ter de observar em relação ao comportamento do jogador, em relação ao que pensa o atual treinador do Flamengo. O jogador tem contrato, que é um contrato longo, já teve uma oferta até melhor, ou ofertas melhores do que essa, e o Flamengo não vendeu porque via ali uma perspectiva de utilizar o Pedro, e utilizar bem como utilizou. Então acho que é muito do que o Flamengo observa do jogador hoje e que o Flamengo observa em relação à perspectiva do que ele possa apresentar. Ele é um jogador de reagir em situações assim, ele é um jogador que geralmente talvez se acomode ou fica abalado mesmo. mais abalado em relação ao que ele viveu também no Flamengo. Isso. Foi algo muito anormal. Então, acho que tem que se pesar muito essa situação. Agora, pro Pedro e pro Zenit, Bruno, em relação à seleção brasileira, em relação à perspectiva... não é legal? Não sei em relação à carreira do Pedro. Ele pensa para a carreira dele. Sim. Ele ir para o Zenit, para a carreira dele. Para a carreira dele. Né? Agora, o Flamengo tem que pesar muito bem o que é o dia a dia do jogador. Se observar que o jogador não tem um perfil de mostrar reação, acho que a proposta é boa. Essa questão, né, que envolve o Pedro não é um simples jogador se joga muito ou não, mas tudo que... como ele reagiu, né? Como ele está se sentindo ali, na relação com os companheiros, na relação com a direção, tem muitos pontos ainda a serem respondidos. Natália. Eu não tenho certeza, mas para mim ele ainda é o artilheiro da temporada do Flamengo, se eu não me engano, mesmo tendo pouca minutagem. Me parece que o Sampaoli usa pouco o recurso que tem, usa mal o recurso que tem, porque as conversas não batem. Se ele é fundamental, por que ele não joga? Se ele não joga é porque ele está treinando mal, por isso que eu perguntei pro nosso repórter, o Pedro, porque não faz sentido. O Flamengo tinha 3 competições, não foi utilizado contra o Olímpia porque estava suspenso, na volta também não é utilizado e o Flamengo precisando de gol. Então tem muita coisa em volta disso e, sinceramente, se eu sou o Pedro, eu faço a barra para ir embora, porque eu preciso jogar. Você preferiria uma negociação? Ele quer jogar. E com o Sampaoli não há tendência de que ele vai jogar.
Bom, o Cícero Melo confirmou pra gente, então tá marcado o sorteio dos confrontos e dos mandos de campo da decisão da Copa do Brasil para a próxima segunda-feira, tá? Então aí o rubro-negro e o tricolor, os dois vão entender exatamente quando vai ser a primeira partida e a segunda lá da final da Copa do Brasil. Ele não falou o horário, né? Então vou falar aqui para vocês, o sorteio da Copa do Brasil será segunda-feira às 14 horas, beleza? Agora quero pedir para você se inscrever na S1 Live, link na descrição, tá bom? Nosso parceiro S1 Live. Galera, é o seguinte, Mauro César Pereira vai falar aqui sobre o Pedro e ele falou o seguinte, essa proposta pelo Pedro não cola. Entenda o que ele quis dizer. Se liga, vamos lá. Tem a questão do Pedro com o Gabigol. E aí ontem surgiu, né, Mauro, uma informação aí do GE que sobre o suposto interesse do Zenit no Pedro, né? Eu confesso que conversei com uma pessoa do Flamengo, a pessoa do Flamengo me falou, olha, não chegou nada pra gente, isso aí, se tem alguma coisa, ainda falou assim, se tem alguma coisa, é só com os representantes do atleta. Aí eu falei, mas é possível uma negociação? O Pedro tem poucos minutos. Essa pessoa do Flamengo me falou assim, o Zenit facilitou muito a gente, né, quando a gente quis o Wendel. Nem citaram o Claudinho, citaram só o Wendel. O Wendel, né? O Pedro, ainda, a gente considera o Pedro fundamental. Essa foi a resposta que uma pessoa do Flamengo me deu. Se chegar alguma coisa lá na Gávea, Mauro, você acha que o Flamengo pode cogitar negociar o Pedro por conta do momento, porque o São Paulo não tem muito utilizado? Sabe o que eu acho? Eu acho o seguinte, sendo muito direto. Eu acho muito estranho que essas propostas, entre aspas, só cheguem para os agentes do Pedro. E aí ele aparece no noticiário como um jogador valorizado. A outra é de 6 vezes o salário que ele teria recusado. O Flamengo não chegou à proposta oficial, né? Agora uma outra, e sempre assim, por que eu procuro o clube? Por que o Zenit? Vamos pensar, gente. O Flamengo procurou diretamente o Zenit. Tem um canal direto ligado. Flamengo e Zenit, certo? Tem um canal direto. Porque já se comunicaram. Até a carta que o Flamengo ofereceu com a proposta pelo Wendel foi vazada lá na Rússia e publicada. Por que o Zenit não procura o Flamengo? Flamengo, eu quero contratar esse jogador. Ah, mas eu tenho que primeiro falar com o jogador, ver se ele está afim. Tudo bem. Então eu deveria procurar o jogador, não para falar em 25 milhões. O Pedro, eu tenho para você uma proposta de ganhar tanto por ano. Se te interessa jogar aqui na Rússia, interessa. Flamengo, eu tenho 25 milhões. Não, vai o contato com os agentes do Pedro. A notícia, não estou duvidando dos colegas que dão a notícia, não. Mas a informação vem por onde? Não vem pelo Flamengo, vem pelo pessoal que trabalha com o Pedro. Que curioso, que coincidência, né? É o jogador que é reserva, vai para o noticiário valorizado. Isso é mais antigo do que, né? Qualquer coisa boba que a gente possa pensar. Para cima de mim não cola. Eu só acredito nesse tipo de coisa na hora que a proposta chegar no clube. No clube. O Zenit, diretamente, por intermédio de um agente, faça uma proposta concreta. Flamengo, pago tanto pelo jogador tal. Como o Flamengo fez lá pelo Wendel. Enquanto isso, fica aparecendo o quê? Fica aparecendo uma coisa meio fantasiosa. Uma coisa meio de... E a proposta pelo Pedro também, do Benfica? Cadê? Que veio por intermediários. Lembra? Cadê a proposta? Cadê? Por que o Pedro não está no Benfica? Aí quando eu falei na época que isso era uma maneira de valorizar o jogador, não sei o quê, teve até um trouxa aí que ficou me atacando aí, um trouxa, um cara que é ligado aí com empresário e tal, né? Amigo de empresário, né? Enfim, deixa pra lá. Cadê? Cadê o Pedro do Benfica? O que eu falei na época? Não faz o menor sentido. O técnico do Benfica é um alemão que veio da Holanda, ele nem olha pro futebol brasileiro. Por que o Lucas Veríssimo foi pro Corinthians? Ele chegou a negociar com o Flamengo. Porque estava machucado um tempo, é um jogador que contrataram no tempo do Jorge Jesus, o atual técnico, não tem interesse no jogador. O Benfica tenta dar rodagem para ele para negociar e pegar algum dinheiro do Lucas Veríssimo. Então, na realidade, é muito curioso, que sempre é por intermédio dos agentes. Nunca chega no Flamengo. Eu também falei com gente do Flamengo ontem, e a resposta foi essa. Não tem proposta nenhuma, nem essa, nem a do outra não chegou também, nenhuma delas chega pro Flamengo. Que coisa curiosa, sempre o mesmo jogador. Eu não acredito nessa proposta, eu falei muito claramente. Só acredito quando chegar no Flamengo. E acho o seguinte, 25 milhões o Flamengo não vai vender. Se chegar, do Zenit, qualquer um, ainda mais do Zenit, de 25 milhões o Flamengo não vai vender. Talvez o Flamengo fale, sobe a proposta aí, me dá tanto, subir muito a proposta, até pelo que aconteceu. Agora, no episódio do Claudinho, eles nem responderam. E do Zenit, eles colocaram vários obstáculos do William, né? Do Wendel. E não rolou. Então, não vejo nem motivo do Flamengo facilitar. O Flamengo acabou de vender o Matheus França muito bem. A temporada está em andamento, vai abrir mão do centroavante para quê agora? Pro ano que vem, pode ser. Ou se fosse uma proposta extraordinária. Né? Mas, sinceramente, e eles acabaram de vender o Malcolm lá por 60 milhões. Pode chegar a 60 milhões para o futebol saudita. Então, eles estão com dinheiro. Já tem dinheiro naturalmente. Então, 25 milhões o Flamengo não venderia, mas eu só acredito nessa proposta quando ela chegar no Flamengo. Quando o Flamengo disser, temos aqui uma proposta. Agora sim, essa é para valer. Porque até agora já teve Benfica, já teve Al Hilal e agora a gente. Reparem só, uma atrás da outra. Mas nenhuma delas se concretiza. Nenhuma delas bateu mesmo no Flamengo. Tem a proposta aqui. Né? E esse negócio de intermediário, muitas vezes nem é um clube, é um cara tentando fazer negócio. É o que eu falo sempre, é que nem o mercado imobiliário. O Alan tem uma casa e eu quero comprar uma casa. Aí vem um cara que é um corretor, eu não conheço o Alan, não me conhece. Fala, você quer morar no bairro tal? Pô, o bairro tal é legal. Olha, então, tudo bem. Ele vai lá, tem um cara querendo comprar uma casa assim, você não quer vender? Não tem interesse. Não, mas acho que ele paga bem, tem um dinheiro para pagar, né? Vai comprar à vista.
Não tem nem financiamento imobiliário, uma boa oportunidade. Aí, de repente, sabe que pode ser uma boa? Pegar essa grana, posso fazer tal coisa, mudar para tal lugar e tal. Ele tenta fazer um negócio, sabe? Tenta criar um negócio. Fica tentando juntar os pontos. Isso acontece, é fato. E acontece no futebol. Não é fora da lei, não estou criticando, é o trabalho do cara. Ele tenta fazer a coisa acontecer. Sabe? Ele é o cupido, digamos assim, sabe? Tenta fazer uma aproximação para rolar alguma coisa. E ele ganha a comissão dele, honestamente, é o trabalho dele esse. Não está errado. Mas muitas vezes o clube nem está interessado. É alguém tentando fabricar o negócio, tentando viabilizar o negócio, percebendo uma eventual carência de um elenco e uma possibilidade de trazer um jogador de um outro clube, de um outro mercado. Agora, até agora, dessas três, nenhuma chegou para valer no Flamengo. Nenhuma chegou. Está aqui a proposta. Que uma coisa é a proposta do clube, a outra é o intermediário, né? Perguntando, olha, o clube tal pagaria tantos milhões pelo jogador, você topa vender? Isso é uma sondagem. Você está tateando para ver aonde chega. Aí se o cara fala, olha, por tantos milhões eu vendo. Aí ele vai no clube e olha, consultei o clube B e ele topa vender o jogador por tantos milhões. Você não quer fazer uma proposta? Ah, mas é caro. Ah, oferece 90% desse valor e vê o que eles vão dizer. Vocês estão pedindo tanto, de repente um pouquinho menos aceita, ou então parcela. Outra coisa também que pesaria numa eventual proposta concreta, como é que é o pagamento? Se alguém chegar e falar assim, eu pago 25 milhões de euros à vista pelo Pedro, talvez venda. Ah, não, vou pagar parcelado em 3 anos, 4 anos, aí é outra história, de repente vão querer 30, 35, 40, não sei, um valor maior. Então tem tudo isso aí também, não é só a questão do dinheiro, é como vai ser pago. Geralmente você paga parceladamente, mas vamos imaginar que fosse uma proposta fantástica à vista. De repente, o clube até vende. Se você tem 25 milhões em caixa à vista, você tem muito mais poder de fogo para contratar jogadores também, né? De imediato, buscar. Então tem... Agora, é muito curioso. Eu sugiro ao torcedor que fique bem atento a isso. É curioso, né, galera? Por que a proposta só chega para os agentes do Pedro e essa proposta nunca chega direto para o Flamengo, que é o dono do jogador, que é quem detém os direitos econômicos do Pedro? Por que a proposta nunca chega no Flamengo? É muito curioso, né? É estranho. Tá estranho essa história, hein? Mas, cara, concordo com o Mauro César no ponto de vista dele. Acho que ele está correto, né? Tem esse ponto de vista que a gente tem que avaliar. Mas será que não existe um segundo ponto de vista que a gente pode analisar? Por exemplo, quando o Pedro está em alta, quando o Pedro estava em alta no ano passado, artilheiro da Libertadores da América, rei da América, se qualquer clube europeu faz uma proposta para o Pedro de 30 milhões de euros, 35, 25, o Flamengo recusaria na hora. E agora o Pedro estando em baixa, eles sabem que o Pedro teve um problema recente, né? Levou o soco lá do preparador físico do Sampaoli. Então, assim, eles sabem que o Pedro não está jogando pouco, não é titular, como era o ano passado. Então, no ano passado era muito mais complicado tirar o Pedro do Flamengo. E a gente sabe que o Pedro joga muita bola, a gente sabe que o Pedro é bom. E o Pedro estando em baixa agora no Flamengo, os caras chegam com essa proposta, direto no agente, para pressionar a diretoria do Flamengo. Chega com um salário lá milionário para o Pedro, para pressionar o jogador a conversar com a diretoria para ser liberado. Existe este segundo ponto de vista. Você concorda ou discorda? Quero saber a sua opinião. Comente aqui. Eu estava pensando e matutando aqui, cara, mas será que não existe realmente um interesse dos clubes europeus quando o jogador está em baixa? Porque daí eles pagam mais barato, chega lá, o cara arrebenta, né? E daí, chegando lá, tendo uma sequência, o cara volta a jogar bem em todos os jogos, né? Pode ser também, né, galera? Beleza? Muito bem, cara. Trouxe aqui para vocês muitas informações. O Corinthians recusou a proposta do Flamengo para jogar na Neoquímica Arena. O jogo será em Cariacica, porque o Maracanã terá o gramado preservado. Eles querem recuperar o gramado do Maracanã. Este jogo é contra o Atlético Paranaense, tá, galera? Não é contra o Internacional. Contra o Inter, o jogo será no Maracanã, tá bom? Contra o Paranaense será lá no dia 13 de setembro, em Cariacica. A outra situação, né, que a gente falou aqui rapidinho no meio do vídeo, o sorteio da Copa do Brasil está definido para segunda-feira, às 14 horas. Vamos saber se o Flamengo joga o primeiro jogo no Maracanã ou no Morumbi contra o São Paulo, final da Copa do Brasil. Muito bem, dito isso, muito obrigado a todos vocês. Deixem um like, se inscreva aqui no nosso canal. Eu capricho aqui sempre para trazer para você o melhor conteúdo falando do Mengão. Muitas notícias do Mengão aqui no nosso canal, tá bom? Saudações rubro-negras. Fui!